Hoje vamos apresentar o trabalho da disciplina de matemática. Minha dupla é Davi Santos, porém ele não pode estar aqui presente. Nós ficamos com a aula 8, a construção do conhecimento de número, da autora Rosana de Oliveira, e vou falar um pouco sobre a introdução. O ensino e a aprendizagem dos números estão presentes de forma significativa nos anos iniciais da escolaridade. Por isso, compreender os aspectos que envolvem a aprendizagem do conceito de número é uma questão relevante. Segundo a teoria de Piaget, o número é uma estrutura mental que cada criança constrói a partir de uma capacidade natural de pensar, e não algo aprendido do meio ambiente. Além disso, desde que o número é construído pela repetida adição de 1, pode-se dizer que a adição já está incluída em sua própria construção. Camus, 1991, página 23. A conservação dos números. Meu Deus, cadê? Tentando abrir aqui. A conservação dos números. Uma experiência para avaliar se a criança conserva o número pode ser feita da seguinte forma: colocar 8 cartões alinhados e pedir que a criança coloque a mesma quantidade abaixo. A criança que conserva coloca a mesma quantidade de cartões, estabelecendo a relação 1 a 1. Quando ela não conservar o número, ela colocará a quantidade diferente da proposta inicial. Ou seja, é o ato de perceber que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição. A invariância numérica conservação só é atingida quando a criança é capaz de conceber que uma quantidade permanece a mesma, seja qual for a disposição dos elementos que a compõem. Aqui é um exemplo, né? Eu peguei uma atividade, a fonte está aqui embaixo. Essa é a coleção de Sabrina, né? Tem as tampinhas com as cores. E aqui ela tem que completar as coleções abaixo para que fique com a mesma quantidade da coleção de Sabrina. Então, a criança teria que pegar, contar as quantidades das tampas e colocar de acordo com a outra. Gravou aí para vocês? Travou, gente? Estão me ouvindo? Tô sim, tá aqui, tô de boas. A contagem aleatória é a inclusão de classe. Reconhecemos que aprender a recitar uma sequência numérica envolve um aspecto da construção do conceito de número. É comum uma criança que ainda não tem o conceito de número construído contar os objetos de forma aleatória, repetindo elementos. Aqui também tem uma atividade, né, onde a criança, aqui ficou pequena, aqui. Pinte os quadrinhos de acordo com a quantidade de brinquedos de cada tipo. Pense que cada quadrinho corresponde a um brinquedo. Depois escreva ao lado o número que representa a quantidade de cada brinquedo. Contagem aleatória e inclusão de classe. O outro aspecto importante da construção do conceito de número é a inclusão de classe. Isso significa perceber que os números menores estão dentro dos maiores. As configurações a seguir sinalizam essa diferença. Aqui a classificação, as imagens acima das flores, a quantidade que está diferente, né? Uma tem mais, outra tem menos.
e a intersecção de classes, no caso, um conjunto se agrupando a outro. Agrupamento e classificações. Agrupar, como a própria palavra designa, significa formar grupos. E formar grupos pode ser uma ação aleatória, como, por exemplo, colocar no mesmo grupo uma cebola, um lápis, um espelho e um sofá. Como não existe nenhuma ideia em comum entre esses objetos, podemos dizer que eles foram apenas agrupados. No caso, aqui também uma atividade, a criança teria que circular com as cores diferentes, né, os objetos que se enquadram nos conjuntos. Sequência e ordenação. Dois aspectos importantes na construção do conceito de números são a sequenciação e a ordenação, pois os números naturais seguem uma sequência ordenada. Podem construir sequências com diferentes padrões e irregularidades. Exemplo, a chegada dos alunos a uma escola, a entrada de jogadores de futebol em um campo, comprar em supermercado, escolher uma apresentação dos números nos jogos da loto, da cena, do bingo. Isso é uma sequência. Sequenciar é o ato de fazer suceder a cada elemento um outro, sem considerar a ordem entre eles. Portanto, é uma ordenação sem critério pré-existente. Aqui é uma atividade também para continuar a sequência. Tem as cores e as formas e tem que continuar a sequência. Aqui também outra atividade, formar o maior número possível com as cartas que receberam na ordem. E tem os blocos lógicos, que é aqueles bloquinhos geralmente são bloquinhos de encaixe. Esse material tradicionalmente era feito de madeira, mas hoje pode ser encontrado em plástico ou emborrachado. Além disso, pode ser confeccionado em isopor ou papel cartão, ou outro similar que dê rigidez para poder ser manipulado. A descrição do material nos ajudará a entender sua estrutura. Os blocos lógicos possuem quatro atributos, são eles forma, cor, tamanho e espessura. Cada um desses atribuídos possui a quantidade de valores. Para o tributo forma, temos quatro valores: quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Aqui também é uma atividade com os bloquinhos lógicos, né? A criança tem que identificar as formas geométricas e montar junto com os blocos.